Bem, é uma alegria estar começando mais um programa Conexão Empresarial aqui no canal Viver Brasil. Conexão Empresarial é um evento que nasceu em 2009 com o objetivo de reunir personalidades do setor produtivo, do setor público, para poderem realmente colocarem os seus pontos de vista, discutirem entre as partes, tanto da área pública quanto da área privada, e a partir daí chegar em caminhos. A gente tem feito isso ao longo dos anos e desde 2022 também em formato de programa aqui no canal Viver Brasil, canais 9 e 527 HD da Claronet. E a gente sempre começa agradecendo, obviamente, aonde a gente está chegando, a Belo Horizonte, a Betim, a Contagem, a Nova Lima, a Sabará, Juiz de Fora, Governador Valadares, Ipatinga, Uberaba, Uberlândia, a cada uma das novas cidades que passam a receber o sinal da Claronet, aos nossos telespectadores do YouTube, das redes sociais, enfim, a cada um o nosso muito obrigado e o compromisso de estar trazendo aqui programas e conteúdos realmente que sejam diferenciados na vida de quem assiste. Nesse momento em que a gente está aí prestes a termos mais um momento de definição política, a gente vai ter o segundo turno das eleições, agora no dia 30 de outubro de 2022, onde a gente tem dois lados, onde a gente tem duas opções. Uma está o presidente Bolsonaro, que é aquele que está no cargo de presidente da República neste momento, e o outro, o ex-presidente Lula, que já foi 2 vezes presidente do Brasil e tem linhas de raciocínio e de ação, consequentemente, diferentes. Eu estou aqui tendo o prazer de receber o Paulo Ubel. O Paulo, mais do que um gestor público, é um cara totalmente compromissado com excelência. Ele é um sujeito que qualquer pessoa que acessa, que conversa, percebe realmente esses valores de realmente querer o melhor, seja para a empresa, para a instituição, para o país. Paulo já teve várias experiências interessantes, como é o caso, foi presidente da WeWork aqui no Brasil, do Grupo LEAD, teve passagens importantes aí na formação de jovens líderes, como presidente lá atrás do IFL, que é o Instituto de Formação de Líderes, e agora atua na área privada, na Cristalina Saneamento, mas antes disso teve uma passagem também exatamente no governo Bolsonaro, onde ele ficou durante 2 anos no Ministério da Economia, na Secretaria de Desburocratização e Digital. Governo Digital. Então, eu acho que tem muito que contribuir nesse momento, muito que falar, escutar e aprender com essas passagens aí que você teve, meu caro Paulo Ubel. Então, primeiro, muito obrigado por estar aqui conosco, seja muito bem-vindo. Eu queria que você começasse a falar um pouco sobre o que te forma. Como é que foram essas passagens aí iniciais em relação à área privada? Como é que foram essas suas primeiras etapas na área privada? E depois a gente fala sobre o primeiro momento que você teve para poder realmente trabalhar a gestão pública, que foi na Secretaria do Município de São Paulo, correto? Correto. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, queria te agradecer, sou teu fã do teu pai, também o PCO e do programa Conexão Empresarial, então é muito bom estar aqui falando contigo. Eu tive 2 grandes experiências na área pública, foram as 2 maiores e melhores experiências profissionais da minha vida, né? Como secretário de gestão na Prefeitura de São Paulo e depois como secretário especial de desburocratização, gestão e governo digital do Ministério da Economia. E foram 2 experiências complementares, né? Mas que ajudam na formação. Eu já tinha trabalhado na iniciativa privada, que é basicamente toda a minha formação e minha atuação profissional, depois trabalhei no terceiro setor e por fim na área pública. E sem dúvida a área pública foi a experiência mais complexa, né? Por todos os atores envolvidos, relação com o parlamento, com a opinião pública, com órgãos de controle. Então é um crescimento pessoal e profissional muito grande. Então tenho uma gratidão pelo João Dória, que era prefeito de São Paulo, que eu pude a oportunidade de trabalhar com ele, depois com o ministro Paulo Guedes e o presidente Bolsonaro, e foram experiências muito boas, né? A gente sempre aprende, cresce e se desenvolve. E o desafio da área pública no Brasil é um desafio muito grande.
mas eu sou muito otimista, né? Eu conheci muitos servidores públicos extremamente qualificados, dedicados e que têm um propósito verdadeiro de contribuir para o desenvolvimento do nosso país. Então, mesmo com as mudanças de governo em nível federal, estadual, municipal, eu acredito ainda que a gestão pública no Brasil vai seguir se desenvolvendo e melhorando. Nós não podemos ter retrocessos. Esse acho que é o principal recado. Nós temos que continuar seguindo, continuar aprimorando, continuar fazendo reformas estruturais importantes para que o Brasil siga os exemplos das grandes democracias liberais, que deram certo, que geraram crescimento, desenvolvimento social e que hoje são exemplos que o país deve seguir. Então, o próprio ingresso do Brasil na OCDE, que está se encaminhando, que é um trabalho importante que o governo federal vem desenvolvendo, acho que vai colocar o país em outro patamar de governança, de institucionalidade, de transparência e de responsabilidade. Então, eu sou otimista com o futuro do nosso país. Como é que foi a sua formação no âmbito privado, nas empresas? Como é que foram os primeiros passos que você deu? Eu sou advogado de formação, atuei na área tributária há muitos anos, com direito administrativo também, constitucional. Então tive uma formação muito forte jurídica, né? Atuei 6 anos nessa área. Depois migrei para a área empresarial, tendo um trabalho no LEAD, primeiro em nível regional, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, depois em nível global. Então foram experiências muito boas para conhecer bem a iniciativa privada, conhecer os desafios que nós temos institucionais e empresariais. E empreender no Brasil, você conhece bem essa realidade, é para heróis, né? Então você conhecer todos os desafios que tem de se empreender, todas as questões regulatórias, as questões legais que muitas vezes dificultam o empreendedorismo no Brasil, foram muito importantes. Então quando eu fui trabalhar na área pública, eu já trouxe esse conhecimento da realidade, da dificuldade de se prosperar, de se gerar emprego e de se trabalhar no Brasil. Então, toda vez que eu entrava numa discussão de política pública, essa experiência prévia, tanto na área jurídica quanto na área empresarial, eram importantes para trazer exemplos concretos que afetam a vida do cidadão e da cidadã. Tem muita coisa que a gente vai falar, eu acho que a gente pode aproveitar bastante esse tempo aqui, mas eu queria pegar alguns fundamentos bem iniciais, mas importantes para qualquer pessoa que esteja nos assistindo. Esse momento aí que a gente está falando, político, nacional, ele está vinculando, teoricamente, a 2 campos. Um que se fala que é a esquerda e o outro que, nesse momento, se posiciona que é o liberal. O Bolsonaro está se posicionando nesse campo do liberalismo, correto? O que é esse liberal, esse ser liberal, esse ambiente de um país liberal, o liberalismo? O que significa isso para quem está nos assistindo? A grande ideia, o grande princípio que move o liberalismo é a liberdade, né? Você ter uma ampla liberdade econômica, uma liberdade política, uma liberdade civil, uma liberdade religiosa, uma liberdade de expressão, de imprensa. Então, quando você fala em um governo mais liberal, é um governo que respeita essas liberdades. Individuais. É um governo que entende que a motriz de desenvolvimento de um país são as pessoas, é a sociedade civil, é a iniciativa privada e não o governo. A visão dos governos mais de esquerda são os governos que entendem que essa decisão é dos políticos, que cabe ao governo dizer quais setores que devem se desenvolver, quais setores que devem ter benefícios, quais setores que devem receber investimentos. E acredita num modelo de planejamento central. Eu não acredito no planejamento central. Todos os modelos que eu vi de planejamento central, que o governo diz o que deve ser feito, geralmente deu problema, né? Corrupção, distorções, ineficiências, desvios e desperdícios. E a história do Brasil, nos últimos 35 anos, mostra muito isso. Muitas obras públicas que começaram e não se concretizaram, ou que levaram muitos anos para se concretizar, muitos investimentos que acabaram não dando resultado e ficou por isso mesmo. Então, no momento que você reposiciona o Estado brasileiro para ser um Estado mais enxuto, focado no cidadão,
ele deixa de tirar tanto recurso da sociedade, do bolso das pessoas, e as pessoas acabam tendo mais recursos para elas decidirem o que elas querem. Se querem abrir um pequeno negócio, se querem gerar um emprego, se querem ser empregados, como elas vão gastar esses recursos. Então eu acredito que essa decisão tem que ser tomada mais em nível individual, nas pessoas. Então é mais recurso no bolso do cidadão e menos recurso direcionado e dirigido pelo Estado. Qual que é a situação do Brasil hoje? O Brasil hoje tem uma situação muito melhor do que tinha anos atrás. Ele evoluiu em indicadores como liberdade econômica, como ambiente de negócios, que é o famoso Doing Business do Banco Mundial, índice de competitividade internacional também o Brasil avançou. Mas ainda temos muito para melhorar. Nós temos ainda uma burocracia que é elevada, uma carga tributária que é elevada, uma complexidade regulatória muito grande. Então o desafio do Brasil é continuar fazendo reformas para tornar o Estado mais eficiente, mais enxuto, reduzir a complexidade regulatória e a burocracia e fazer com que as pessoas possam gerar emprego, renda de forma mais fácil e rápido. Então é esse o caminho que o Brasil precisa seguir. Então isso passa por uma reforma administrativa para modernizar o Estado brasileiro nos 3 níveis do governo, né, nível municipal, estadual e federal, e também nos 3 poderes, né, poder executivo, legislativo e judiciário. Então a reforma administrativa ampla, ela é muito importante para a gente poder tornar o Estado mais eficiente, mais enxuto, mais inteligente. Na sequência, uma reforma tributária, para simplificar os tributos e reduzir a carga. Antes de ir na reforma tributária, vamos na reforma administrativa. Você falou aí de situações extremamente delicadas, mexer no judiciário, no legislativo e no executivo. Mexer em quais critérios e como fazer isso da realidade que nós temos agora para uma realidade enxergada, visualizada por essa visão liberal dentro do que a gente tem de Brasil hoje. Como é que seria feito essas mudanças e essa reforma administrativa? Primeiro, a reforma administrativa ela tem que englobar todos os servidores, né, todos os membros de poder, e aí encontra juízes, promotores, parlamentares e também militares. O primeiro passo é cortar privilégios, é aquilo que distorce o setor público, aquilo que causa muitas vezes uma impressão ruim do cidadão comum quando tem excesso de privilégios. Ou seja, então, você está falando em cortar carne, da própria carne. Mas coisas que já tem um consenso que podem ser feitas. Por exemplo, impedir aumentos retroativos, impedir aumentos sem uma lei que garanta esses aumentos, que acontece muitas vezes, impedir você ter, por exemplo, progressão e promoção nas carreiras só com o critério de tempo. Então você não faz nada e é promovido. Não. Você tem que ter por bom desempenho, porque você atingiu alguns objetivos. Então você impedir essas distorções, férias de mais de 30 dias. Todo cidadão comum tem férias de 30 dias. Como é que o poder público que serve à sociedade vai ter férias de 45, 60 dias? Quer dizer, isso é incompatível com uma democracia onde todos deveriam ser iguais perante a lei. Então, esse tipo de distorção, ele enfraquece o poder público, ele enfraquece a legitimidade do Estado. Então, todos os servidores públicos e membros de poder têm o compromisso e a responsabilidade de reconquistar a confiança da sociedade. Então, no momento que faça uma reforma administrativa ampla, geral, cortando esses privilégios, a sociedade passa a respeitar mais o poder público. Privilégios que estão nas 3 áreas desses poderes, tanto no legislativo, quanto no executivo, quanto no judiciário. Então, no momento que você corta para todos, isso também gera entre os poderes um equilíbrio maior. Porque hoje, às vezes, tem um poder tem, o outro não tem, ou às vezes um nível da federação tem, o outro não tem. Isso entre os poderes e entre os diferentes órgãos públicos, isso gera também uma disputa, uma competição que não é saudável para a democracia brasileira. Então, para fortalecer a nossa democracia, a gente tem que ter um poder público que dá o exemplo, que não tem privilégios, que a própria sociedade civil e a livre iniciativa não tem.
Então, é uma questão de equalizar as regras para que todos estejam no mesmo nível. Perfeito. Nós estamos em outubro de 2022. O que você acha que é de expectativa de acontecer, por exemplo, uma reforma administrativa no Brasil? Eu entendo que o melhor momento para se fazer as reformas estruturais no país é no primeiro semestre do primeiro ano de um novo governo. Então, independentemente de quem ganhar, o primeiro semestre de 2023 é o momento ideal para se fazer as reformas estruturais. Então, o governo que ganhar tem que começar a trabalhar ainda este ano nas propostas para que ele possa tramitar, discutir e aprovar ainda no primeiro semestre do ano que vem. Está claríssimo as diferenças aí entre o processo liberal e a questão, vamos falar, de uma visão mais esquerda. A minha pergunta para você é, dentro do governo Bolsonaro, você teve a oportunidade de ficar ali durante 2 anos trabalhando, se dedicando, se empenhando para poder fazer o seu trabalho acontecer, que era vinculado a duas direções aí bem claras, que era a desburocratização e o governo digital. Você vinha de uma vida dedicada ao setor produtivo com uma dinâmica específica. O que acontece quando você entra no Ministério da Economia e começa a buscar fazer seu trabalho? Quais foram as limitações que você sentiu na pele? Quais foram as características positivas que você viu no trabalho público, no ambiente da gestão pública? Como é que foi a sua passagem lá? O primeiro desafio é você montar um bom time, montar uma boa equipe, né? O lado bom é que o nível técnico dos servidores públicos, especialmente servidores federais, é muito alto. Eu trabalhava no Ministério da Economia, que era a junção dos Ministérios do Planejamento, da Fazenda, Indústria, Comércio e Trabalho. Então, tinham muitos servidores extremamente qualificados, preparados e engajados. Então, o primeiro desafio é conhecer essas pessoas e montar uma equipe. O segundo grande desafio é você estabelecer as prioridades. Quando você está no governo, tem muitas demandas, tem muitas iniciativas, tem muitas políticas públicas. Então, como estabelecer prioridades? Então, nesse trabalho, o apoio do ministro Paulo Guedes foi decisivo, né, para eleger as grandes prioridades do Ministério da Economia, que foram aprovadas pelo presidente Bolsonaro. Entre essas prioridades estavam reduzir o peso do Estado no ombro das pessoas, né? Você reduzir um pouco esse trabalho, tornar o Estado mais servidor. Isso passa pela transformação digital dos serviços públicos, possibilitar que o cidadão de qualquer lugar do país, pelo celular, possa resolver a sua vida. Isso passa por você reduzir o tempo de abertura de novas empresas, reduzir toda a parte de peso regulatório do Estado brasileiro. Então essa foi uma das diretrizes. A outra diretriz foi como a gente melhorar o funcionamento das estruturas governamentais. Então uma das minhas atribuições lá eram as estruturas governamentais. Então nós reduzimos o número de ministérios de 29 para 22. Dentro dos ministérios trabalhamos para reduzir o número de áreas e de níveis hierárquicos para que os processos pudessem fluir mais rapidamente e você não ter muito sombreamento, muita sobreposição de responsabilidades, que é muito comum na área pública, você ter mais de uma área que cuida de determinado assunto, né? E você agilizar todas as atividades meio. Então, o que significa atividade meio? Por exemplo, a área de compras públicas. A área de compras públicas era uma das atribuições da área que eu trabalhava. Então, como nós podíamos simplificar e agilizar e melhorar a qualidade da compra pública? Porque isso acaba consumindo tempo e recurso dos servidores públicos. Qualquer tipo de compra? Qualquer tipo de compra que é comum aos ministérios. As compras específicas do Ministério da Saúde eram conduzidas pelo Ministério da Saúde. As compras específicas do Ministério da Educação eram conduzidas pelo Ministério da Educação. Mas tudo aquilo que é compras comuns dos ministérios, por exemplo, material de escritório, por exemplo, compras para café, que eram feitas pela central de compras, estavam dentro da estrutura que eu trabalhava. Então tudo isso a gente pensou. Tudo que a gente puder fazer para simplificar, reduzir e melhorar a área meio, nós vamos estar ao mesmo tempo simplificando e melhorando a área fim.
Então nós vamos economizar recursos na área meio para que sobrem mais recursos na área fim que atende o cidadão. Que é a política pública, é o grande objetivo de existência do Estado, é servir a sociedade. O Estado tem dois grandes objetivos, duas grandes premissas. Primeiro, o Estado foi criado para servir a sociedade. E segundo, todo o poder que o Estado tem, ele foi delegado pela sociedade. O poder emana do povo, ele vem da sociedade. Então a gente tem que ter isso em mente, que o Estado tem que estar sempre pensando no indivíduo, nas pessoas, em como melhorar a vida das pessoas. Quando o Estado ele acaba dificultando, encarecendo, atrapalhando a vida das pessoas, ele não está cumprindo a sua razão de existir. Então ele precisa ser repensado, reformado e modificado para atender melhor a sociedade. Então, grande parte do papel da Secretaria de Desburocratização, Gestão e Governo Digital era fazer essa discussão como a gente pode servir melhor, como a gente fazer com que os serviços sejam mais acessíveis, estejam mais rapidamente e com menos custo para as pessoas. Numa visão liberal, como que são feitos, por exemplo, o atendimento das pessoas muito carentes? Ou seja, como é que são enxergados e manejados os trabalhos sociais? Não tem jeito, em qualquer situação, em qualquer pensamento que tenha, por mais que ele seja liberal, de direita, de centro, de esquerda, tem algumas questões que são lógicas e não tem como correr. O pensamento liberal em uma sociedade economicamente mais avançada, é claro que ele vai ter um efeito diferente. Se você pega um pensamento liberal para uma sociedade muito imatura, com uma economia muito para trás, que precisa-se de uma estruturação econômica de fato, as realidades, no meu entender, vão ser diferentes. Não adianta a gente não considerar essas características de pobreza social mesmo, claro, de melhoria que a gente precisa ter. Como é que é essa visão em relação, por exemplo, a um pensamento liberal? Como é que a gente busca solucionar as pobrezas regionais que a gente tem de maneira muito enfática, muito efetiva, pelo Brasil afora? O grande desafio do Estado é justamente atuar na base da pirâmide, né, com as pessoas mais vulneráveis. É onde o Estado ele deveria realmente ter um foco. Muitas vezes isso não acontece. Quando o Estado fica muito inchado, muito pesado, a intenção de captura do Estado, o interesse em capturar o Estado acaba sendo maior por sindicatos, grupos de interesse, empresas, etc. Então o objetivo do Estado é justamente sair dessa área onde ele não precisa estar, onde já a própria iniciativa privada e o terceiro setor atuam bem, para ele focar onde o Estado não chega. É aí que o Estado precisaria estar, que são realmente as pessoas mais carentes. Aí tem duas formas do Estado focar. Ele pode fazer serviços estatais ou ele pode fazer serviços públicos. É uma diferenciação muito importante. Explica aí. O pessoal de esquerda acha que tem que ser um modelo estatal, um monopólio estatal. Então, você tem terreno público, o equipamento, o prédio é público e a operação tem que ser feita unicamente por servidores públicos. Isso faz com que fique muito mais engessado o modelo e você não consiga avaliar bem essa política em termos de custo-benefício. Um modelo mais liberal é um modelo mais flexível, onde você vai testar diferentes tipos. Você pode ter um modelo estatal, mas você pode ter um modelo comunitário, usando a capacidade instalada já existente na iniciativa privada ou no terceiro setor. Então, em vez de você focar na prestação de serviço, você foca em regulamentar, em dar o recurso, em avaliar o resultado. E aí você reduz a influência de grupos de interesse e de sindicatos na elaboração e na execução das políticas públicas. O que acontece hoje no Brasil? Geralmente o modelo estatal de serviço público é o modelo predominante. Dá exemplos aí do que aconteceu. Por exemplo, uma escola... Prisões aqui em Minas, eu acho que aconteceu isso. Uma escola estatal. As prisões. As prisões, eu não conheço a realidade das prisões aqui. Aqui aconteceu isso. Elas eram públicas e passaram a ser... passaram por licitações e passaram a ser geridas pelo setor privado para uma atividade
pública. Exatamente. Então essa é a grande diferença. Então no momento que o Estado ele não faz a execução, não é um modelo estatal de execução de política pública, ele tem mais independência e autonomia para verificar a qualidade do trabalho. Quando é o próprio Estado que faz a execução, ele tem um conflito de interesse. E aí você não consegue fazer uma avaliação adequada daquela política pública. Então a educação é um bom exemplo. Você tem muitas vezes a escola estatal, você não tem uma avaliação rigorosa do custo-benefício daquela política pública. Você não sabe o custo individualizado dos alunos em uma escola estatal. Você não tem esse controle. Por quê? Porque todo o desenho daquela política pública é feito para mascarar o custo individualizado da educação estatal. A educação pública, você não está preocupado se vai ser o modelo A, B ou C. Você está preocupado com o resultado para o aluno. E aí você vai ter que avaliar o melhor custo-benefício para o aluno, não para o sindicato, não para o político, não para o governante. É para o aluno, é para o tomador, para o receptor daquela política pública. Então muda completamente o foco. Em vez de você ter foco no meio, você tem foco no fim, nas pessoas beneficiadas pela política pública. E aí o Estado consegue fazer uma comparação muito melhor de resultados. Hoje isso não acontece no Brasil. Política pública no Brasil não é avaliada. Você não tem o custo individualizado das políticas públicas estatais. Por quê? Porque não existe interesse do próprio Estado em mostrar suas ineficiências, em mostrar as suas incapacidades. A gente tem áreas que estão sendo testadas nesse sentido, e eu queria te perguntar isso, eu acredito que tenha, sei que tem algumas ações vinculadas a, por exemplo, a área de saúde e a outras áreas nesse mesmo sentido. Eu vou pedir alguns instantes para quem está nos acompanhando aqui no Conexão Empresarial, poucos segundos, a gente vai fazer um comercial e já volta com o Paulo Ubel aqui no canal Viver Brasil. Alguns instantes.